Olá, meus amigos, sou Marcos Lima. Estou aqui mais uma vez para levar a você mais uma porção da Palavra de Deus. Eu quero falar um pouco a respeito de um pequeno missionário, um adolescente de 15 anos de idade, chamado Miguel Oliveira. Alguém está comentando sobre este jovem nas redes sociais, muitas pessoas falando a respeito de suas pregações, de suas profecias. É uma divergência muito grande de opinião. E alguém me perguntou o que eu achava sobre esse jovem. Eu não respondi de imediato. Eu observei vários vídeos desse jovem pregando, assisti entrevista desse jovem e vi que este jovem pode ter um chamado de Deus, sim. Ele pode ser um jovem cristão. Isso nós não podemos julgar. Quem conhece o coração do jovem é Deus. Nós não conhecemos. Só que o que ele diz, nós podemos julgar pela palavra. A Bíblia diz, falando a respeito de profecias, em 1 Coríntios, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que as profecias, elas têm um objetivo: consolar, exortar e edificar. Fora disso, pode desconsiderar. Se a profecia não consola, não exorta na palavra e não edifica o homem na vida espiritual, pode recusar, meu amigo, pode rejeitar. Não é de Deus. Eu não estou julgando a pessoa do adolescente, do Miguel Oliveira. Eu estou falando sobre o que eu ouvi. Eu tenho observado ao longo dos anos que a igreja, não a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor são aquelas pessoas que foram regeneradas, que passaram a ser morada de Deus, templo do Espírito Santo. E essas pessoas estão espalhadas pelas igrejas, pelas congregações. Essas pessoas são membros da igreja de Deus. A igreja de Deus é um povo que foi regenerado, um povo que nasceu de novo. Essa igreja está espalhada. Só que falando das congregações evangélicas, elas estão entrando por veredas que a gente vê que não levam a Deus. Como? Porque a Bíblia nos mostra, do princípio da Bíblia até o último livro, Apocalipse, a palavra de Deus nos mostra que a base, o alicerce para uma vida espiritual estruturada, segura, é o ensino da palavra, é o aprendizado da palavra de Deus. Lá em Josué, no capítulo 1, Deus diz: não se aparte da tua boca as palavras do livro desta lei, antes medita nelas de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, e assim farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Deus está dizendo, medita na palavra, consome a palavra de dia e de noite, porque assim você vai praticar o que você leu, o que você estudou, e praticando você vai fazer prósperos todos os seus caminhos. Você será bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Tudo com base na palavra de Deus. Existem muitos e muitos versículos bíblicos que nos mostram que o caminho para a salvação, o caminho para uma estrutura segura, firme, é o obedecer à palavra de Deus, é o guardar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E tem muitas pessoas bêbadas aí nas congregações. Há poucos dias eu parei diante de uma igreja
Eu ia passando e vi um barulho muito estranho, uma música diferente. Eu parei em frente à porta da igreja, passei ali uns 20 minutos para observar, porque quando eu prego com segurança, eu prego porque eu presenciei, não alguém falou para mim. E eu passei uns 20 minutos na porta daquela igreja. A mensagem bíblica não tinha essência, não tinha uma mensagem que levasse o homem ao arrependimento. Não tem uma mensagem que fale do céu, não tem uma mensagem que fale do arrebatamento, não tem uma mensagem que fale de santificação. Só Deus vai resolver, Deus vai fazer, Deus vai enfrentar o teu inimigo, Deus vai preparar um banquete para ti na frente dos teus inimigos. Só essas mensagens, meus irmãos. Muitas vezes o homem está ali no meio da congregação, levando uma vida de promiscuidade, levando uma vida errada, e o profeta chega para aquele homem e diz: olha, o Senhor tem se agradado de ti, o Senhor está te prometendo isso ou aquilo, e o homem sai dali vazio, enganado, levando uma vida desregrada, pensando que está agradando a Deus por causa de um profeta mentiroso. É o que muito existe nas congregações por aí, são profetas mentirosos, trazendo palavras que parecem até que vêm da parte de Deus, mas não vêm, palavras que vêm do homem e muitas vezes vêm do inimigo para tirar você do foco. Eu parei diante daquela igreja, meus irmãos. A dança que aquele povo dançava não tinha nada diferente de um centro de umbanda. Eu digo porque eu já entrei no passado no centro de umbanda. E aquele povo dançava, aquelas mulheres, os homens dançavam do mesmo jeito que dança no centro de umbanda. E não tinha mensagem bíblica, sai todo mundo vazio, suas almas com fome de palavra, com fome de mensagem, com fome de Deus. E as pessoas vão para casa sem edificação, inseguras. Quando vem o primeiro vento de perseguição, elas não suportam. É o que está acontecendo, meus irmãos, em muitas igrejas. Quanto a esse jovem, o Miguel Oliveira, eu não posso julgá-lo. O coração dele, quem conhece é o Senhor. Deus pode ter até um projeto na vida dele, Deus pode até realizar algo neste mundo através da vida daquele jovem, daquele adolescente. Mas eu estou falando segundo o que eu ouvi nas profecias dele. Profecias que não condiz com a palavra de Deus. Quem está precisando de uma cura espiritual, Deus não vai prometer uma limusine, meus irmãos. Deus não é menino, Deus é sábio, Deus é a sabedoria. E muitas pessoas estão se deixando levar. Mas eu quero dizer, se eu pudesse estar diante daquele jovem, daquele adolescente, Miguel Oliveira, agora, eu diria para ele: Miguel, para um pouco, reflete um pouco, dá uma marcha ré, senta, vai para a Bíblia, fala o que Deus mandar falar, porque o maior perigo que existe é você tomar o nome de Deus em vão, meus irmãos. O que significa tomar o nome de Deus em vão? É um dos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tomar o nome do Senhor em vão é a mesma coisa que eu conheço João e vou lá no bairro que João mora, chego no estabelecimento comercial, faço uma compra dizendo que João autorizou. João é conhecido do dono do estabelecimento e eu chego usando o nome de João sem João ter autorizado. O que João sentiria nesta hora? É a mesma coisa, é o Senhor, é Deus. Quando eu digo para aquela pessoa, o Senhor mandou dizer sem o Senhor ter mandado, a responsabilidade da queda daquela pessoa vem para a minha vida. Eu que vou sofrer. Então, meus irmãos, a verdadeira profecia, a maior profecia é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Se você não busca conhecimento da Bíblia Sagrada, você vai comer gato por lebre. Você vai continuar se embebedando por aí com profecias mentirosas de homens que querem se promover
em cima de pessoas que não buscam conhecimento. Então a Bíblia está aí aberta, a palavra está aberta para quem quiser se aprofundar nela. É a Bíblia que salva, é a Bíblia que justifica, é a Bíblia que santifica, é a Bíblia que purifica, é a Bíblia que leva para o céu. Movimento sem palavra, sem a palavra de Deus, é movimento gerado pela emoção humana. Movimentos que não levam a nada. As pessoas dançam, as pessoas pulam, as pessoas gritam, mas saem vazias da palavra de Deus. Suas almas saem chorando, assim como entraram, e muitas vezes pior do que quando entraram no templo. Então, meus prezados, vocês que estão me ouvindo agora, sobretudo aquelas pessoas que estão entrando no Evangelho agora, busque seriedade, busque firmar a sua base espiritual na rocha que é Cristo, na oração, no jejum, no estudo da palavra de Deus e na prática da palavra de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Daqui a pouco ouvir-se-á gritarias de horrores no mundo, como eu já falei. É a vinda do Senhor que se aproxima. E aquele que não tiver com a sua vida baseada na palavra de Deus vai ficar. Então busque a palavra. Profecias existem? Existe sim. Eu já sou testemunha de profecias, de pessoas que Deus usaram sim de maneira poderosa e se cumpriu aquilo que esta pessoa profetizou. Mas existem muitas mentiras. Existem muitos profetas mentirosos dizendo que Deus mandou sem Deus ter mandado. Isso é um perigo. É um perigo para quem ouve e um perigo maior para quem está mentindo, porque ele vai responder diante de Deus conforme diz a Bíblia Sagrada. E para finalizar, eu quero dizer sobre o Miguel Oliveira. É o menino que tem vontade. A gente vê que ele tem vontade, mas ele está se precipitando. Está havendo uma precipitação. Ele está entrando por uma porta estranha, uma porta diferente. É preciso que alguém o aconselhe, alguém que tenha bagagem bíblica o aconselhe e o oriente na palavra de Deus. É necessário ter muito cuidado. E a você eu quero dizer que Deus te abençoe muito. Continua ligado neste canal, se inscreve no canal, compartilha esta palavra para quantas pessoas você puder compartilhar. E dá um joinha aí, porque a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus os abençoe.